Iniciando gravação. Pronto, tá gravando agora. Beleza. Onde que nós terminamos aqui mesmo? Nós estávamos finalizando o assunto sobre o auxílio emergencial, né? Agora, nós vamos falar sobre um outro assunto. Quero começar a falar com vocês sobre a declaração do MEI, que é uma coisa muito popular, né? Hoje tem muita gente que tem aberto, né, o microempreendedor individual e existe ainda muita dúvida sobre como fazer a declaração de imposto de renda de um microempresário, tá certo? Eu quero abrir aqui com vocês um material, né, um textinho que eu quero ler aqui com vocês, tá? Não sei se vocês estão vendo, se a letra tá boa, vou tentar deixar um pouquinho maior. É que a tela aqui do meu computador é muito grande e aí, às vezes, pra mim ela tá ótima, mas na transmissão ela fica pequena, né? Eu espero que assim o texto fique ok. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Se estiverem conseguindo ver bem, manda um ok ali pra mim no chat ou fala no microfone. Tá? Aqui, ó. Se a letra estiver bacana para vocês fazerem a leitura, me avisem. Ok. Então tá bom. Depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? Vou estar mandando daí no e-mail de vocês. Então olha só. Quem trabalhou como microempreendedor individual em 2020 pode ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda de 2021. Porém, é preciso fazer algumas contas para saber se a renda tributável gerada pelo mês superou R$ 28.559,70 no ano passado. Esse valor é o limite de isenção no qual o contribuinte não precisa entregar a declaração. Importante esclarecer que a renda tributável não é igual ao lucro do MEI, ok? Para calcular o lucro do MEI, normalmente as pessoas somam as vendas feitas ao longo do ano para saber qual foi a receita bruta e subtraem deste valor as despesas que tiveram com a empresa. Que tipos de despesa, né? Como a compra de matéria-prima, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, né? O aluguel do ponto onde esse MEI pode estar instalado, enfim, N despesas. Entretanto, o resultado dessa conta não é o valor que deve ser colocado na declaração de imposto de renda. Ainda tem alguns poréns, né? É preciso fazer outros cálculos para se chegar à renda que deve ser declarada e descobrir se há ou não necessidade de fazer a declaração. Isso acontece porque parte do lucro do MEI é isento de imposto, tá? A gente vai chegar ali no porquê. A parcela isenta varia conforme o tipo de atividade do MEI. Então, para descobrir o valor isento, multiplique a receita bruta pelo percentual indicado na tabela abaixo, conforme o tipo de atividade do MEI. Para descobrir o valor isento, multiplique a receita bruta pelo percentual aqui. Então, olha só. O MEI de comércio, indústria e transporte de carga equivale a 8% da receita bruta, tá? Então, a cada R$ 1.000, né? R$ 80 é isento de tributação no imposto de renda da pessoa física, tá? Transporte de passageiros 16% e serviços 32%, tá? Então, por exemplo, se o MEI teve uma receita bruta de R$ 80.000 com serviços em 2020, a parcela isenta do lucro corresponde a 32% de R$ 80.000, ou seja, R$ 25,6 mil. Então, a parcela isenta. A diferença disso é parcela tributável, tá? Agora, suponha que o mesmo MEI teve R$ 20.000 de despesas no ano passado. Logo, o lucro dele será R$ 80.000 menos 20.000, ou seja, R$ 60.000, para se chegar à parcela do lucro tributável, ou seja, ao valor que está sujeito ao pagamento de imposto de renda, o trabalhador deve pagar a receita bruta e subtrair as despesas e a parcela isenta do lucro. Meu Deus, isso está ficando uma confusão, né? Calma que a gente já vai clarear aí essa ideia. No exemplo dado, a conta ficaria 80.000 menos 20, né? E menos 25,6 mil, que é o percentual permitido ali pelo MEI, chegando-se a um resultado de 34.400. Veja abaixo a conta em detalhes para calcular o lucro tributável do MEI. Então aqui a gente tem receita bruta anual de R$ 20.000, despesas de água, luz, internet, telefone, aluguel, R$ 20.000, parcela isenta para serviços é 32, então 32 vezes 80.000, que é igual a 25.600. Então nós temos um lucro tributável de A
menos B menos C. A, receita bruta, B, despesas, C, parcela isenta. Igual a 80 menos 20 menos 25, igual a R$ 34.400. Tá? Então, meu Deus, ainda assim não consegui entender. Vamos pensar o seguinte. O MEI, anualmente, ele é obrigado a fazer uma declaração chamada DANS, né? DANS-MEI. Essa declaração, o MEI vai falar o seguinte: olha, eu tive um faturamento aí de R$60 mil no ano de 2020. Então vai preencher lá dentro dessa declaração que ele teve um faturamento de R$60 mil e transmitir. Ponto. Esse foi o faturamento bruto desse MEI, tá? A partir desse valor, não é esse valor integral que eu vou lançar dentro da declaração de imposto de renda do MEI. Eu vou lançar um valor proporcional entre a ficha rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos recebidos de PJ. Tá? A gente vai lançar nessas duas fichas os valores. Como que eu vou fazer a separação? Primeira, o MEI vai fornecer para você os dados dos valores das despesas, tá? Que ele teve ao longo do ano. Mas como que eu vou saber as despesas? Nota fiscal e recibo. Tá? Então, se esse MEI, por exemplo, tem aluguel, recibo de aluguel. Se esse MEI tem pagamento de conta de luz, recibo do pagamento de conta de luz. Pagamento de conta de água, recibo do pagamento de conta de água. Despesas com internet, recibo do pagamento da conta de internet. E assim sucessivamente, tudo com documento. Somou tudo, deu aquele valor X, beleza. Aí a gente deduz esse valor do valor informado lá na declaração do DAS e depois a gente ainda tem um percentual permitido pelo governo para deduzir mais um pouquinho ainda da receita bruta do MEI, né? E aí o valor que sobrar nós vamos lançar na ficha de rendimentos recebidos de PJ, tá? E a diferença em rendimentos isentos e não tributáveis, beleza? Taciel, ainda fiquei com dúvida. Aí para isso, o que eu tenho? Eu tenho uma planilha que eu fiz aqui, que eu quero mostrar para vocês. Uma planilha super prática. Não sei se tá bacana aqui o tamanho dela. O meu Office, infelizmente, está querendo expirar. E aí, né, não está dando zoom. Mas vejam só. Eu tenho a seguinte forma de fazer o cálculo. Eu venho aqui e coloco o valor da receita bruta do MEI, né, aquela uma que foi utilizada na declaração do DAS. Então, digamos que seja os R$80 mil aqui do exemplo, né? E as despesas de água, luz, internet, aluguel, deu em R$20 mil, tá? Ponto. Que tipo de MEI que é esse? É o MEI de serviço, né? Vamos colocar aqui prestação de serviço. Prestação de serviço é 32%, né? Então, olha só. Ele identifica que houve então um lucro evidenciado de R$60 mil, né? Um lucro inicial. E a parcela isenta é de R$39.200. E a parcela tributável de R$20.800. Como que a gente vai lançar isso dentro do MEI, né? Então aqui eu coloquei o seguinte: como declarar na sua DIRPF? Ficha de rendimento tributável e ficha de rendimento isento. Tá? Então a gente vai lançar lá no rendimento tributável R$20.800 e na ficha de rendimento isentos R$39.200. Vamos ver como é que isso fica? Olha só, rendimentos isentos não tributáveis, nós vamos lançar qual valor? R$39.200. Lembrando que esses valores aqui de despesas precisa de documento, tá? Tem que ter documento, tem que ter comprovação. Então nós vamos lançar aqui, ó. Cadê? Rendimento. Cadê? Aqui. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, exceto Prolabore. A gente marcou aqui, beneficiário titular, né? E a gente vai colocar o CNPJ lá do MEI, né? Todo MEI tem um CNPJ, 22, 123, 123, 1000 ao contrário, 02, tá? E a gente vai colocar aqui o nome da empresa, MEI fulano de tal. E a gente vai poder lançar então aqui o valor de R$39.200, né? E fizemos então o lançamento na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Deixa eu só copiar aqui o valor que eu coloquei aqui. Pronto.
E o outro valor é a ficha de rendimento tributável, né, recebido de pessoa jurídica. Qual que é essa ficha? Essa ficha bem aqui, tá? Então a gente vai dar um novo e vai colocar aqui também, ó. Vamos procurar aqui. Rendimento de caderneta de poupança? Não. Rendimento, imposto, incorporação, ganhos líquidos em operação, não é. Opa. Eu entrei de novo na mesma ficha. Não. É aqui nesse outro, meu Deus, esse daqui. Então vamos lá, daí a gente coloca aqui o CNPJ e a gente vai colocar o valor recebido, R$ 20.800. Pronto, lançamos o valor. Vocês viram que quando eu lancei aqui o valor mudou aqui embaixo? Em vez de restituir, deu R$ 1.348 de imposto a pagar? Olha a diferença, né? Tudo isso por quê? Porque eu lancei um novo rendimento. Como ele tem aqui esse rendimento aqui do auxílio emergencial e da empresa aqui de veículos, ele está somando todas as receitas, verificando o valor de imposto de renda que foi pago, retido na fonte, e identifica que a gente ainda assim precisa pagar R$ 1.348 de imposto, né? Se eu excluir aqui o rendimento do MEI, ele volta a zerar, tá? Ah, Taciel, mas por que quando eu lancei rendimento isento e não tributável, ele não gerou valor a pagar? Não gerou valor a pagar, pessoal, porque os valores lançados em rendimentos isentos e não tributados, eles realmente são isentos, então, de pagamento de imposto, tá? Aí, por isso que tem algumas situações específicas, né, conforme nós conversamos ontem, que mostra o que você pode enquadrar como rendimento isento e não tributável. E esse valor do MEI, nós chegamos a esse resultado através das informações que poderiam ter sido prestadas pelo cliente, né, pelo contribuinte. Então, ele disse que faturou 80 mil, ele disse que teve 20 mil reais de despesa e a gente utilizou a despesa dele, mais o percentual permitido aqui pelo MEI, né, para poder fazer o abatimento do valor e chegar em 39.200 de parcela isenta e a parcela tributável de 20.800 reais. Beleza? Alguma dúvida? Alguém falou que era para aumentar. Era para aumentar o quê? Era para aumentar a letra, mas eu tenho uma dúvida, Taciel. Pode falar. Vamos lá. Se eu tenho uma MEI, certo, e eu tenho lá uma tributação, eu vou declarar essa tributação, eu como MEI, certo? PJ. E eu como pessoa física, eu também preciso declarar essa tributação ou não? Uma coisa é um CPF, outra coisa é o CNPJ. Quando você diz tributação, você se refere ao quê? Ao ganho do lucro que a empresa... Isso. Aí então, eu vou fazer a declaração. Isso. O que acontece? Ó, vamos fixar o seguinte. O MEI é uma atividade, né? A sua pessoa física é outra atividade. Hoje é permitido que você tenha, por exemplo, a sua carteira assinada e você tenha o MEI, né? Você consegue aí trabalhar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Quando você está trabalhando, então, em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você vai ter 2 ganhos diferentes, né? Você vai ter o ganho do MEI e vai ter o ganho lá da empresa onde você trabalha fichada, né? Com carteira assinada, tudo bonitinho, lá tudo certinho. E a gente precisa, então, lançar os 2 valores, tá? Como que a gente vai fazer o lançamento dos 2 valores? Aqui dentro do sistema da Receita Federal, a gente vai lançar os rendimentos tributáveis de PJ. No caso, o rendimento que você tem junto à empresa onde você trabalha, com carteira assinada, você vai lançar conforme informe de rendimentos, né? E o MEI, a gente vai fazer o lançamento de acordo com o faturamento anual que você teve, tá? Então, se eu não vou conseguir aumentar a letra aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar a letra. Vou conseguir. Vamos ver aqui. Vamos aumentar a letra e eu aumento aqui o tamanho das cédulas. Aí todo mundo consegue enxergar melhor. Aí, ficou bom assim? Agora acho que tá ótimo. Agora ficou bom, né? Sim. Tá, depois eu quero mandar essa planilha para vocês junto com aquele texto ali que eu mostrei, tá? Porque daí o que acontece? Nesse caso específico em que você tem o MEI e você tem rendimento lá do seu trabalho de CPF que você é registrada como funcionário, né? Aí digamos que você teve ali um MEI onde você faz venda ou digamos que você presta consultoria, né, para alguma empresa. Vamos colocar um serviço administrativo, né? Aí digamos que em 2020 você teve um rendimento
brincando de 30 mil reais dentro do MEI. Ah, mas esse rendimento, Tassel, por que eu tenho que declarar 30 mil reais? O MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal, né? Não sei se isso era de conhecimento de todos vocês, mas o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Mas, se o cliente pedir, ele deve emitir a nota. Ponto. O MEI pode trabalhar com recibos? Ele pode trabalhar com recibo. Então, ele fez uma prestação de serviço ou vender algum produto, ele pode preencher recibo e entregar para o cliente, que também tem validade jurídica para o MEI. Tá? E também tem a questão do valor que você fala que faturou, né? Porque assim, o MEI ele pode receber, acontece às vezes do MEI receber valores de serviço prestado na conta pessoa física, enfim, receber em dinheiro, receber em cheque e fazer o desconto do cheque, enfim, muitas coisas podem acontecer, né? E também trabalhar através de contrato, né? Permuta, esse tipo de coisa. E o MEI geralmente fala quanto que ele faturou, né? Você pode fazer uma estimativa, eu faturei 30 mil reais, aí pronto, a gente vai lançar 30 mil reais, né? E aí você tem as despesas. Mas o que eu posso colocar de despesas? Como eu falei antes, você pode colocar assim. Se você tem um MEI no endereço da sua casa, você pode colocar então o aluguel que você paga, caso você pague aluguel, né? Se não pagar aluguel não tem como pôr. Ponto. A conta de água, a conta de luz e a conta de internet, né? São 3 coisas que você pode colocar como as despesas do MEI. Outras coisas que você pode colocar, no caso de uma atividade de consultoria, por exemplo, despesas com impressão, com xerox, né? Com compra de toner, material de papelaria, né? Comprar papel, enfim, também são despesas. Mas aí para isso tem que ter a nota fiscal da compra desses materiais, tá? Você soma tudo isso e vai então chegar aqui as despesas. Digamos que as despesas desse mês então tenha girado em torno de 12 mil reais. Ok. Preenchemos então aqui que a despesa dele foi de 12 mil reais. Aí aqui embaixo eu fiz o seguinte cálculo. O lucro evidenciado foi de 18 mil, que é os 30 menos os 12. O lucro inicial, tá? A parcela isenta. A parcela isenta, como é uma prestação de serviço, é 32%. Então, é 32% vezes 30 mil reais, mais as despesas que a gente declarou aqui, que você disse que tem, né? Então, deu 17.600 reais. O que aqui deu 240? Ele deve ter perdido alguma autossoma quando eu... Não, tá certo, tá certo, tá certo. Então, ele deu um total de rendimentos aqui de 240 reais. Por quê? Porque o lucro menos a despesa deu um valor muito pequeno. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lançar o que aqui? Deu algum erro aqui na minha planilha agora, hein? Eu não travei ela, e quando a gente mexe, acontece às vezes de perder. Ó. Tá, mas aí vamos voltar aqui ao nosso raciocínio, que depois eu vejo o que aconteceu aqui com a planilha. Mas vamos voltar ao nosso raciocínio do preenchimento. Aí você tem ali então um valor que deu de parcela tributável e outro valor que deu de parcela isento e não tributável, tá? Mesmo que você tenha então receita como trabalhador assalariado, você vai ter que lançar os dois, né? O valor que deu ali dentro daquele cálculo do MEI e o valor que deu lá no seu informe de rendimentos. Lançou os dois, a gente vai ver como que o sistema vai se comportar em relação ao pagamento ou não de imposto, tá? Se a soma dos dois valores ultrapassar 28 mil reais, vai gerar valores a pagar, né? Se, por exemplo, se a soma dos dois não der 28 mil reais, você não paga imposto. Ou, por exemplo, caso você, dentro do seu trabalho, né, como empregado, você tenha rendimentos ali acima dos 28 mil reais e teve uma retenção grande de imposto, às vezes uma coisa compensa a outra, aí você não restitui, mas também não paga. Então depende da hora do preenchimento para a gente descobrir isso, tá? Só aí que a gente consegue descobrir. Deu certo a dúvida? Conseguiu? Certinho, obrigada. Então tá bom. Mais alguma dúvida aqui sobre o MEI, pessoal? Eu gosto de falar sobre o MEI, hein? Que é muito comum a gente ver em toda parte as pessoas usando o MEI, né?
Ficou tão fácil abrir um MEI, menino, em 20 minutos você vai lá e abre. Agora deu uma dificultadinha aí por causa do cadastro, né, do gov.br. Então você tem que se cadastrar no gov.br primeiro para depois conseguir gerar o MEI. Aí acaba às vezes que dá um trabalhinho ali para conseguir fazer o cadastro. Mas fora isso é muito simples. E aqui no estado do Mato Grosso, isso é uma coisa que também eu gosto de falar muito. A Receita Federal faz uma comunicação automática com o Cefaz, né? Então, quando você abre um MEI de comércio, a Receita Federal envia as informações para o Cefaz e o Cefaz automaticamente gera uma inscrição estadual, né? Isso é uma coisa que não tem em todo estado. Em menos de 1 ou 2 horas, a partir do momento que você abre o MEI, você recebe um e-mail do Cefaz do estado do Mato Grosso com a sua inscrição estadual aberta. Olha só que coisa interessante. E aí, a partir disso, você vai lá, faz o cadastro dentro do Cefaz e começa a emitir nota fiscal avulsa. Isso eu achei incrível a partir do momento que eles implantaram isso no nosso sistema, né? Facilita muito, imagina, tinha que pegar, imprimir um monte de documento, ir até ao Cefaz para abrir processo, para depois gerar a inscrição estadual, dava um trabalho enorme. E fora que daí, junto com essa inscrição estadual que vem automaticamente, vem também um termo de alvará, né? Vem um alvará de bonitinho, já que já serve como documentação para o MEI. Claro que as prefeituras para o MEI de prestação de serviço não estão ainda tão interligadas assim, né? Para você começar a emitir nota fiscal de prestação de serviço na prefeitura aqui de Sinop, por exemplo, você tem que ir lá, tem que fazer processo, tem que fazer vistoria no imóvel, enfim, é uma burocracia enorme. Mas para a emissão de nota fiscal avulsa de venda de produtos já não é, né? Eu achei isso muito interessante, é um avanço assim maravilhoso que teve para o mundo empresarial do MEI, da contabilidade, porque dá uma desburocratizada enorme, né? É aquela desburocratização que acontece. Vamos voltar aqui então para o nosso preenchimento, né? Estamos quase terminando o nosso curso, olha só. Falta aí um tempinho, mas estamos quase. Vamos conversar ainda mais um pouco, né? Então, pessoal, quando a gente finaliza o preenchimento aqui de todas essas questões aqui que eu vim mostrando para vocês, a gente então tem que entregar a declaração, né? Como que eu vou fazer essa entrega da declaração? Nós vamos olhar aqui embaixo, né? Entre deduções legais e o desconto simplificado, e eu vou ver qual que fica melhor para o nosso cliente, né? Para o nosso contribuinte. Então, digamos que as deduções legais fiquem um pouquinho melhor para ele declarar, eu vou marcar aqui então deduções legais e vou entregar a declaração. Mas antes disso, o que ocorre? Esse contribuinte tem imposto a restituir. Como que eu vou receber esse imposto a restituir, Taciel? A gente, quando faz o lançamento lá do saldo em conta corrente, lembra que eu contei para vocês que quando a gente lança ali algumas coisas, ele salva as informações? Então, por exemplo, se eu venho aqui e lanço um saldo em conta corrente, cadê? Eu acho que esse daqui, não. Mas vamos lançar aqui, ó, saldo em conta, ó, depósito bancário em conta corrente. E eu venho aqui, faço o lançamento do Banco do Brasil. Vamos colocar aqui que é um Banco do Brasil. Eu vou colocar é 01 Banco do Brasil é 001. Pronto. Vamos colocar aqui então que eu tenho uma conta corrente nesse banco. E vamos colocar aqui então R$20 de saldo, R$20 de saldo em 31/12. Quando a gente faz então esse cadastro, lança o banco, o sistema salva esse banco ali pra gente dentro do sistema. E aí eu quero entregar essa declaração, eu vou restituir R$275. Eu tenho que colocar as informações bancárias para crédito desse valor, né? Para que quando chegar o lote de restituição desse contribuinte, desse cliente, ele receba esse valor na conta corrente dele sem nenhum problema, né? Então eu venho aqui, ó, tipo de conta corrente, né? E aí ele vai mostrar aqui para nós a conta corrente cadastrada. Não sei porque ele não mostrou aqui agora, ele tentou me desmentir, né? Ah, que palhaçada. Não está funcionando. Eu acho que é o aplicativo aqui que está aberto, mas ele salva e você consegue selecionar aqui na frente o banco. Mas de qualquer forma você também pode preencher novamente aqui a informação, né?
Colocou aqui as informações, salvou, né? Salvou não, você pode daí entregar a declaração. Aqui eu não vou finalizar a transmissão, né? Porque a gente não está com os documentos tudo certinho, a gente está só fazendo alguns exemplos. Aí veja só, eu cliquei então em entregar, ele pergunta novamente se eu tenho ciência do banco, se está tudo certo, né? Se tiver tudo certo eu não mexo, mas se tiver alguma coisa errada eu vou lá e corrijo e dei OK. Dei OK, ele vai transmitir essa declaração e o sistema vai gerar então os recibos. Vamos abrir aqui os recibos. Esse daqui. Tá. Ele vai gerar o recibo. Esse daqui é um recibo que o sistema vai gerar. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Né? Esse daqui é um recibo que ele vai gerar. Esse contribuinte então teve R$25 mil de rendimentos tributáveis e R$176 de imposto a restituir. E aqui tem os dados bancários ao qual ele recebeu a restituição. E além de gerar o recibo, ele vai gerar a declaração, né? A declaração é esse arquivo aqui que você pode salvar em PDF e nele vai aparecer os dados do contribuinte, o endereço, o e-mail, né? Vai mostrar a natureza de ocupação desse contribuinte, vai colocar os dependentes dele aqui, né? Os valores que deduziu através dos dependentes, as fontes de rendimento tributável, rendimentos isentos e não tributáveis, conforme as fichas vai aparecendo aqui para nós também. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ele também vai mostrar, né, que é o 13º padrão, né, outros rendimentos de pessoa jurídica, e ele vai mostrando todas as informações, todas aquelas fichas que nós vimos anteriormente, ele vai mostrar para nós aqui sequencialmente, preenchidas ou não. Quando você preenche, vai apontar valores, né? Quando você não preenche, vai apontar como zerado, ok? E a gente continua descendo. Aí aqui ele vai mostrar a relação de bens desse contribuinte, né? Aqui os bens, bens móveis e imóveis, terreno, saldo em conta corrente, né? As dívidas e ônus reais, que são os empréstimos, se há declaração de espólio e assim por diante. Ó. Aqui também tem outras informações da atividade rural. Como não tem atividade rural, ele está sem informações, né? Aqui também continua como atividade rural, mas como não tem, então ele não está mostrando. Ganhos líquidos, né, em operações de day trade, como não tem, ele também vai estar tudo sem informações, mas é padrão aparecer essas coisas aqui, tá, pessoal? E aqui no final ele mostra novamente um resumo, então, dos valores. Veja só, esse daqui recebeu R$ 25.243,80 de rendimentos tributáveis, né? Cadê? Desconto simplificado, 5.048, base de cálculo do imposto 20.195, imposto retido na fonte, né, que é aquele valor que é descontado no seu salário, né, lá no Lerite. Essa pessoa que teve R$ 176 de desconto e ela conseguiu restituir todo o valor. Por quê? Porque ela tinha dependentes, ela já tinha um valor pago, né? Então ela conseguiu restituir o valor todo. E o valor foi creditado na conta corrente, tá? Taciel, eu fiz então a transmissão do imposto de renda e eu quero saber quando que eu vou receber esse valor. Não dá para falar para vocês em que momento dos lotes de restituição que você vai receber o valor, né? Claro que quem declara mais cedo recebe mais cedo, isso é com certeza, lógico. Só que depende do processamento, né? E como que eu faço para acompanhar? A gente pode entrar no site da Receita Federal e fazer o acompanhamento através do CPF e data de nascimento do contribuinte, tá? Aí, mas qual que é o site? A gente pode jogar aqui no Google assim, ó, consulta lote de restituição. Isso daqui, gente, eu acompanho. Eu faço ali todas as minhas declarações de imposto de renda e aí eu vou acompanhando mês a mês. E aí, tipo assim, mês tal vai restituir, eu falo, fulano, olha, vai receber o dinheiro. Assim que receber, você me avisa para mim dar baixa. E eu faço eles ir acompanhando lá na conta corrente deles, tá? Aqui eu vou colocar o CPF, né? E aqui eu vou colocar, então, e aqui eu vou colocar a data de nascimento.
E vou colocar o ano, aqui 2021 ainda não transmiti desse contribuinte, né? Eu vou só consultar do ano passado. Mas a regra vai ser a mesma, tá? Ó, esse contribuinte ele já recebeu a restituição, recebeu em 31/8. Mas, por exemplo, quando for um contribuinte mais recente que você tiver feito a declaração, quando você terminar de fazer a declaração, em 24 horas vai aparecer assim, ó, em processamento ou processada, né? Quando tiver para restituir, vai aparecer assim, aguardando o lote de restituição, o status, né? E quando tiver liberado para restituir, vai aparecer assim, em fila de restituição. Aí vai ter uma previsão da data, né? A partir de 31/8, alguma coisa assim. E a situação vai mudar de creditar, quando o dinheiro entrar, vai mudar para acreditada. E antes de creditar, se não me engano, aparece a depositar, algo assim, né? E aí você consegue ir monitorando quando que o contribuinte vai receber a restituição dele, tá? E aí nós temos um outro caso, quando o contribuinte tem imposto a pagar, né? O que também acontece muito, né? Do contribuinte ter ali um valor excessivo de imposto a pagar. Então, digamos que esse contribuinte aqui tenha esse valor aqui a pagar, né? Tem um valor bem alto. Nós podemos fazer o parcelamento, né? Desses valores, olha só, em até 8 vezes, né? Você consegue fazer o parcelamento. Lembrando que a regra básica para parcelar o imposto a pagar é que é o seguinte: o imposto de valor igual ou superior a R$100 poderá ser pago em até 8 cotas, desde que cada uma não seja inferior a R$50, tá? Então, cada parcela tem que dar no mínimo R$50. Tem juros sobre o parcelamento? Não tem juros sobre o parcelamento. Existe uma correção mensal sobre o valor de cada cota que vai ser descontada. Eu posso pagar essas cotas com débito automático em conta corrente ou através do pagamento do boleto, da DARF, tá? O ideal, pessoal, é que faça isso em conta corrente, tá? Porque dá muito trabalho ficar tirando DARF todos os meses. Então já oriento, falo assim, não, é só por conta corrente. Já transmite ele em conta corrente, que daí você só acompanha o débito do valor na conta corrente. Claro que você tem que pedir, olha, acompanha que todo mês tem que cair esse valor, tá? Para, né, manter a pessoa a par da situação, para ela não fazer bobagem de não acompanhar e de repente o valor não ter sido creditado lá, né? E aí você pode lançar aqui, no caso, as informações bancárias, né, ó, débito automático. Aí você pode marcar cota única ou a partir da primeira cota, apenas para a transmissão até 10/4. Né? Então, se eu transmitir esse imposto de renda aqui até o dia 10/4, eu posso fazer a primeira parcela sem cota, todas elas em débito automático. Né? Se eu transmitir após o dia 10/4, a primeira vai sair o DARF e a partir da segunda vai começar o débito o débito automático. Eles fazem isso por conta do tempo da remessa bancária, né? Eles têm que mandar a informação para o banco cadastrar que vai ter o débito automático para depois começar a processar. E como são muitos contribuintes mandando declaração, pode acontecer de não dar certo, né? Então, por isso tem essa limitação de data. Até dia 10/4 você consegue colocar a partir da primeira. A partir do dia 10/4, a partir da segunda. Né? Então, a primeira sai o boleto, a segunda, terceira e quarta, quantas parcelas você quiser, vai sair no débito automático. Tá? Lembrando que daí a primeira não tem correção, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava parcela vai ter a correção do IPCA, tá? Que é uma atualização monetária, não é bem os juros, mas é uma atualização, que dá em torno de 1, 2, 3% ali do valor. Tá? Então, todos os meses vai ter essa correção. Beleza? Beleza, Tassiel, posso fazer uma pergunta? Pode, eu já ia perguntar. Quem quer me fazer pergunta, eu vou ter que sortear vocês. Ainda bem que você já falou, hein? Senão eu ia sortear. Volta ali naquela tela do imposto, por favor. Volto. Uhum. Aqui embaixo, olha, qual é a diferença da declaração, da entrega da declaração por dedução legal ou por desconto simplificado? Qual é essa diferença? Veja só, tá vendo que a alíquota efetiva neles mudou? Sim. Deduções legais está 23,28 e a alíquota efetiva 22,29, né? O que significa essas deduções legais? Por deduções legais, significa que o sistema vai calcular o imposto de renda com base nas deduções que a gente lançou, que são os pagamentos efetuados. Despesas médicas, despesas com educação, aquele monte de pagamento que a gente pode lançar ali que é aceito, né?
E o desconto simplificado, ele vai travar um desconto padrão, né, para sua declaração e vai calcular em cima desse desconto. Ele vai pegar o valor que você tem de recebimento, travar um desconto simplificado fixo e a diferença desse desconto com o outro valor ele vai calcular então a alíquota de imposto de renda, tá? E já nas deduções legais, ele vai pegar as deduções que você lançou, menos o valor que você recebeu e vai tributar em cima dessa diferença, tá? Ah, mas qual que é melhor? A gente simula, tá? Não tem como eu falar assim para você, vai sempre em tal. E não adianta. O ideal é o seguinte, vou fazer por deduções legais. Eu preciso ter comprovação dos documentos, tá? Porque em caso eles venham e questionem você assim, por que deduções legais? Eu quero ver então esses documentos que você está deduzindo. E a gente vai ter que fazer um processo lá dentro, né? Como é que fala? Meu Deus, agora fugiu a palavra, mas é dentro do ECAC que a gente faz um tipo de processo lá dentro, né? Um dossiê, lembrei. O nome do processo é dossiê digital. E a gente precisa fazer um dossiê digital lá dentro, né? Então, tem aí esse porém. E aí dentro desse dossiê a gente tem que anexar todos os documentos relativos a essa comprovação, tá? Inclusive, nós estamos com meia hora aqui de curso ainda. Eu vou mostrar para vocês o ECAC. Não sei se vocês já entraram. Se não entraram, vão entrar hoje. Olha só. Vamos abrir aqui. Eu não sei se eu tenho o meu certificado digital instalado aqui. Muito provavelmente não. Vamos achar ele aqui que eu já instalo e a gente já procura aqui também. Eu não tenho o meu, vou baixar de um cliente aqui. Vocês fechem os olhos, né? Enquanto me veem fazer isso. Eu acho que eu tenho aqui. Vamos entrar aqui no ECAC. A gente vai entrar no ECAC. O ECAC, o que é o ECAC? Meu Deus, Tassel, o que é o ECAC? Você com essas palavras difíceis. O ECAC, gente, é a central de relacionamento, né? O site, né? da Receita Federal, tá? Dentro desse site a gente tem acesso a tudo que tem relacionado à Receita Federal. Por exemplo, cadê? A tela fica um pouquinho maior, eu não consigo achar mais. Declarações e demonstrativos. Dentro do declarações e demonstrativos eu tenho aqui meu imposto de renda, tá? Então aqui eu consigo verificar as declarações dos anos anteriores que eu entreguei, tá? Desse dependente. Isso só dá certo com certificado digital, tá? Fazendo login através de CPF, a conta, né, uma conta com CPF e e-mail, você não consegue fazer essas coisas, tá? Só com um certificado digital mesmo. Então aqui eu consigo verificar outras informações. Acontece de eu conseguir ver informações interessantes quando o cliente cai na malha, né? Então eu consigo baixar mais facilmente. E quando ele cai na malha, eu vou precisar fazer um processo, tá? Onde que eu vou fazer esse processo? Aqui. Eu vou precisar fazer o dossiê digital de atendimento. Esse dossiê digital de atendimento é onde eu vou informar para o fisco atender a notificação dele. Ele vai falar assim para mim, olha, você caiu na malha porque eu quero entender esses valores que você lançou aqui de deduções. Eu quero que você comprove ele para mim. Então eu vou ter que escanear todos os recibos que comprovam aqueles valores, né, que eu lancei lá dentro do sistema e vou criar um dossiê digital de atendimento. Como que funciona isso? A gente vai clicar aqui em legislação e processo, processos digitais e processo, né, que é o dossiê de atendimento. E abrir dossiê de atendimento, olha só. Gente, eu não sei se a letra tá boa, se ela não tá, vou tentar dar mais um. Acho que assim ficou bom, né? Ficou melhor assim? Ficou melhor, sim, né? Então tá bom. Então vocês vão abrir, agora mudou de lugar, cadê? Aqui. Abrir dossiê de atendimento. Ele dá uma informação aqui, após a abertura do o interessado deverá realizar a sucessão de juntada de serviço, tá? É informação padrão aqui, né? Então, aí ele tem algumas áreas de concentração de serviço, a gente vai selecionar, né? Cadê? Transferência. Aqui, ó, malha fiscal imposto de renda da pessoa física. Serviço. A gente vai marcar daí o ano que a gente vai mandar que nós caímos na malha, né? A gente precisa marcar o ano
que a gente vai mandar informação. Então, digamos que esse cliente tenha caído na malha fiscal de 2019/2020. Então, eu vou colocar aqui o telefone. Ok. E vamos abrir aqui o dossiê de atendimento. Eu não vou abrir, porque senão ele vai deixar registrado um dossiê. A gente não precisa registrar dossiê para esse cliente aqui, né? Mas aí, abrindo esse dossiê de atendimento, ele vai abrir ali algumas perguntas e vai ter o local para você anexar os documentos que você escaneou. Anexei os documentos, então a partir disso eles vão processar lá dentro do sistema da Cefaz, né? Processando essa documentação, eles vão fazer análise e vão fazer o parecer. E eu posso vir aqui em meus processos e consultar os dossiês de atendimento que eu abri, né? E verificar a análise de cada um. Beleza? Isso daqui é comum de acontecer? Depende, né? Geralmente as pessoas que caem na malha é por não ter feito a declaração, né? Quando eles não fazem a declaração, a gente não precisa abrir processo digital. É só mandar a declaração que não foi enviada, que eles estão cobrando, né? E já resolve o problema, né? Agora, quando acontece de cair na malha por alguma informação divergente, aí você precisa abrir dossiê para responder o processo, né? Responder a notificação. Em alguns casos, uma retificação já resolve. Aí depende da análise, de olhar, de analisar, né? Ver o que eles estão pedindo. Mas em alguns casos eles cobram documento, né? Quando cobra documento é somente através do processo digital, que é o dossiê. Algum tempo atrás, a Receita Federal aceitava a gente levar o documento lá. Mas agora, em tempo de pandemia, eles estão aceitando somente através do processo digital, né? Então, eu acredito que após a pandemia, essa cultura vai permanecer. Eles não vão querer mais receber nada lá, não. Eles vão querer que a gente continue mandando pelo sistema. Eu tenho alguma pergunta? Tenho. Pode falar. A minha colega, ela não entende nada de imposto de renda. E como eu faço o meu, né, todo ano, aí eu fui olhar o dela. E ela paga um escritório de contabilidade só para fazer o imposto de renda dela. Ela caiu na malha fria. Por quê? A pensão alimentícia dos filhos dela, a guarda é totalmente dela. E ela vai ter que pagar uma multa agora de 17 mil. E ela não sabia. E a contadora não avisou ela. Ela só ficou porque eu vi que estava lá. Mas você caiu na malha. Aí ela não sabia. Aí a contadora falou assim, ai, eu nem me atentei a isso. Bem isso, ela falou, entendeu? Mas aí tem que ver sobre essa questão dos 17 mil reais, né? Será porque que é só multa ou será que é imposto? Né? E multa porque cruzou os dados. Ela ganha quase 40 mil e o pai também. Entendeu? E o pai declarou o CPF dela como dependente, não dos filhos. E os filhos, a guarda é dela. E aí eles são divorciados? Divorciado na justiça, então, tudo certinho. Na verdade, o que aconteceu é que a pessoa que fez o imposto de renda do marido fez cagada, né? E aí, como ele mesmo. Então, aí como os dados são cruzados através do CPF, refletiu nela, né? O correto era abrir um processo, na verdade é o que é o ideal, né? Aí a gente parte já do cunho administrativo e vai para a esfera judicial, né? O ideal é que ela faça o seguinte, primeiro tente abrir um processo digital de regularização, né? Sim. Tentar justificar que ela não faz parte dessa pataquada, né? Que ele fez errado e tal, e tentar resolver na esfera administrativa. Caso não dê certo, não tenha uma resposta positiva, vai precisar fazer o quê? Vai ter que entrar na justiça mesmo com o advogado, né? E aí, mas o ideal é que faça isso após ter uma resposta administrativa, tá? Porque primeiro a gente tenta resolver na esfera administrativa. Não deu certo, aí a gente vai para a esfera judicial, tá? O ideal é que daí abra um procedimento, então, ali no dossiê de atendimento, tá? Pelo valor da multa, compensa ela ir até uma certificadora e emitir um certificado digital. Está custando R$ 125, se não me engano. Um arquivo digital, CPF, né, válido por 1 ano, para ficar mais fácil de fazer o procedimento dela, né? Porque daí R$ 125 é bem menos do que a dor de cabeça de ter que ir na Receita para marcar horário e não sei o quê.
E um dia ela já tem o certificado. Ela vai ali na Certifica e já resolve tudo rapidão. E montar o dossiê tentando se explicar, né? Provavelmente não vai dar certo. Mas ela precisa ter uma resposta para poder entrar na esfera judicial, né? Para justificar que o problema partiu através do ex-esposo, né? Que fez coisa errada. Provavelmente ele também tem uma multa lá, né? Eu acredito que ele também vai ter uma multa. Sim, ele não recebeu nada. Daí sabe o que a contadora falou para ela? Infelizmente ela tem que resolver com ele. Aí eu falei para ela, olha, se eu fosse você, trocava de escritório de contabilidade, porque ela tá sendo muito... Passa o meu telefone para ela. Vou passar. Mas o ideal é que primeiro, então, tente se resolver na esfera administrativa esse problema, né? E Sim. posteriormente, caso tenha uma resposta negativa, vai ter que ingressar com uma ação judicial pedindo a suspensão dessa multa até que o processo seja julgado, né, dentro da Receita Federal. Não tem muito o que fazer, tá? Isso é por isso assim que eu sempre falo o seguinte: não pode lançar qualquer informação, né? A gente precisa lançar a informação certa, a informação idônea, porque quando a gente lança qualquer informação, a gente está sujeito a qualquer coisa, né? E olha o tamanho do BO, né? 17 mil reais. É muito dinheiro. É a entrada de um carro zero lá na concessionária. Se a gente for pôr assim na ponta da caneta, né? É o dinheiro de dar entrada num carro zero. Que provavelmente é um dinheiro que às vezes ela nem tem no momento e vai ter que pagar de que jeito? Vai ter que parcelar? É difícil. E detalhe, multa do imposto de renda da Receita Federal, eles fazem sequestro de bens, tá? É diferente do Estado que demora uma vida para sequestrar bens. A Receita Federal não demora uma vida não, tá? Venceu a multa, passou um tempo, vai para a dívida ativa e aí depois eles começam a fazer notificação nos cartórios de registro de imóveis, onde a pessoa tem a casa, tem a terreno, e eles sequestram bem. Tá? Se a pessoa não pagar, vai lá em julgado e eles sequestram bem. Aí o que acontece? Vai tirar a matrícula atualizada, aparece que o bem está interditado em favor da Receita Federal. Tá? Então isso é uma coisa grave mesmo, viu? A gente acha que não, mas é complicado. E provavelmente se ela recebeu multa, vou te dizer o que aconteceu. Ela recebeu uma notificação com prazo para regularização, esse prazo expirou, tá? E aí veio a multa porque ela não respondeu a notificação. Tá? A Receita Federal ela também é bem justa nesse sentido. Eles têm várias injustiças com a gente, mas nesse sentido ela é justa. Eles mandam uma notificação, essa notificação fica lá por um tempo. Caso você não abra essa notificação, eles dão ciência automática, a partir de 15 dias, se não me engano, eles dão ciência automática nessa notificação. E caso você não tenha respondido em 30 dias, ou seja, percorreu 45, né? Não respondeu em 30 dias, eles vão lá e te multam porque você não respondeu e pronto, e morreu a história. Então, às vezes, já passou o prazo de tentar regularizar, né? Então é complicado mesmo, tá? Isso daí é uma coisa bem complicada. Por isso que eu também falo o seguinte: vai colocar o e-mail, coloca o de quem está fazendo a declaração, né? Porque às vezes você coloca o do cliente lá, o do contribuinte, ele não olha, né? Quem tem costume de olhar e-mail? Nem todo mundo tem costume de olhar e-mail. Eu mesmo assim recebo e-mail, já aparece no meu celular, ele já canta ali que estou recebendo e-mail. Mas nem todo mundo é dessa forma, e é normal, a vida é assim, né? Nem todo mundo é tão ligado assim em e-mail, nessas coisas. E aí muita coisa passa batida. Muita coisa pode passar batida, né? Então é sempre interessante fazer esse tipo de controle, tá? Então o caso dela realmente é uma coisa atípica, veio a partir de uma cagada. Ela pode fazer uma denúncia espontânea do ex-marido dela também, mas já que ela vai pagar a multa, ele que pague também, ué. Bem isso mesmo. Mas muito obrigada. Desculpa aí atrapalhar o foco aí que você estava explicando, que eu não lembro. Eu conversei com ela. Então, né? Obrigada. Então tá certo. Alguém tem mais alguma dúvida? A Edileuza, a Patrícia? Eu tenho, Taciel. Então vamos conversar. Vai lá. Vamos lá. Uma pessoa que recebeu um montante em 2019, aproximadamente uns 45 mil reais, e não declarou esse montante que ela recebeu em conta corrente, né? E em 2020 ela não declarou. E agora, né, esse ano de 2021, ela vai precisar declarar imposto de renda referente a 2020.
O que acontece com esse montante que ela recebeu em 2019? Se ela não colocar na declaração, ela pode ser pega na malha fina por isso? Eu vou ensinar um macete para vocês sobre malha fina também, tá? É assim. Como saber se eu vou cair na malha fina ou não? Primeiro, informe de rendimentos. Houve retenção de imposto de renda em alguma coisa? Se não houve retenção de imposto de renda em alguma coisa, a Receita Federal não consegue te enxergar com facilidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Ah, mas como é que eu consigo o informe de rendimentos? Você pode ir até a Receita Federal e pedir para eles emitirem um informe de rendimentos da Receita Federal, tá? O da Receita Federal vai mostrar todas as fontes de rendimento que você tenha tido ao longo do ano. Trabalho registrado, a cooperativa de crédito que fez ali uma remuneração para você, né? Então vai aparecer lá. Essa é a melhor forma de saber se você tem o risco ou não de cair na malha fina se você não declarar imposto de renda esse ano. Estou em dúvida se eu declaro ou não imposto de renda? Pede para ir lá na Receita Federal e tirar esse extrato, tá? Informe de rendimentos na Receita Federal. Aí respondendo a sua pergunta, esse valor que ela recebeu, ela aplicou em poupança, ela aplicou em alguma coisa, ou ela recebeu e gastou, comprou alguma coisa e foi, né? Tem esses poréns. Quando a pessoa recebe um dinheiro, por exemplo, de 45 mil reais em 2019 e utiliza o dinheiro para contas diversas e esse valor não veio de remuneração salarial, não veio da venda de um carro, não veio da venda de nada, não vai cair na malha fina por causa disso, tá? Tranquilo, vai passar tranquilo. Esse ano vai fazer a declaração, vai falar quanto que tinha na conta corrente, vai falar quanto que recebeu do trabalho remunerado, todas aquelas informações que a gente precisa preencher, né? E eu acredito que não vai dar problema por causa de 45 mil reais. Por quê? Se não me engano, agora de cabeça eu não me recordo 100%. Mas para você fazer declaração, se você teve uma movimentação a partir de 300 mil, né? Assim na conta corrente, tá? Mas no caso dela, os 45 mil reais não vai refletir nenhum problema não, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Eles deixam passar batido valores muito mais altos e 45 mil reais não... Mesmo porque se ela recebeu na conta corrente, a Receita Federal já ficou sabendo, né? Porque quando você recebe um valor acima de 10 mil, o banco informa o Banco Central que você está fazendo uma movimentação alta e o Banco Central, por sua vez, informa a Receita Federal, tá? Então a Receita Federal sabe que entrou 45 mil reais na conta dela. Então tá tranquilo. Esse dinheiro tá tranquilo. Não caiu na malha, provavelmente não vai cair mais. Outra coisa que é importante saber, gente, desde 2018, as declarações entregues, você tem o processamento da declaração em até 48 horas, tá? Deu 48 horas, não caiu imediatamente na malha, é porque provavelmente não vai cair mais, tá? A não ser que você faça alguma operação financeira e muito duvidosa e aí acenda uma luz vermelha e eles vão querer revisar a tua vida dali para trás. Mas fez a declaração, 48 horas depois, consultou aqui naquele site que eu mostrei para vocês, né, que é a consulta de restituição. Está escrito como processada, porque já finalizou, né, o processamento das informações que você mandou e não teve notificação, então está tudo certo. Aí caso aconteça alguma outra coisa mais para frente, aí eles mandam alguma notificação. Mas terminou a declaração, deu 48 horas, está como processado? Pode respirar um pouquinho mais aliviado que não vai dar problema, tá? Só se acontecer alguma coisa muito diferente aí que venha a causar alguma estranheza, né, em relação à Receita Federal. Beleza? Respondido sua pergunta, Edileuza? Respondeu sim, Taciel. Muito obrigada. E mais alguma pergunta? Alguém quer me questionar mais alguma coisa? Vamos aproveitar aí esse momento. Não? Não? Bom, eu quero, então, vamos começar a finalizar aqui o nosso curso, né? Eu quero agradecer de coração a presença de vocês. Eu acredito, assim, que fazer um treinamento é sempre a renúncia de alguma coisa, né, particular. Eu, por exemplo, tinha feito toda uma programação maravilhosa, assim, de bem-estar físico e mental para estar aqui com vocês, mas os nossos caminhos não são os mesmos de Deus, né? Infelizmente, a minha sogra faleceu essa madrugada
Eu tô aqui conversando com vocês, dando curso, mas ninguém viu que eu chorei o dia inteiro, né? Ontem também eu estava dando aula com vocês, mas com meu coração lá na UPA, que ela estava internada. Mas, para quem acredita que a vida começa depois que a gente morre, né? Que a vida começa de verdade em Cristo Jesus, a morte é só um pequeno pedaço aí do caminho. Eu novamente agradeço, né, a confiança de vocês em estarem participando desse curso. Eu realmente espero que tenha sido satisfatório tudo que eu conversei, esse monte de lorota aqui que eu fico falando, né? Eu espero que tenha sido satisfatório. Caso alguma coisa não tenha ficado explicado lucidamente para vocês, não ficou legal, preciso de mais explicação, formula pergunta, né? O que eu talvez não saiba responder de imediato, eu prometo que eu vou procurar e vou estar respondendo. Como eu falei para vocês, o meu contato fica em aberto aí para vocês. A proposta do nosso curso é essa, né? É um tempo aqui conversando com vocês online e um tempo também respondendo perguntas que podem aparecer. Porque as perguntas, de fato, elas aparecem quando a gente está com a mão na massa, né? Aparece lá o informe de rendimento, meu Deus, o que é abono pecuniário? Onde que eu vou lançar isso daqui? Aí você pode mandar a perguntinha lá para mim no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, não prometo que eu respondo na hora, mas eu respondo, tá? No mesmo dia. E aí eu acho que todos vocês têm o meu contato, exceto a Edileuza. Edileuza, eu não tenho seu WhatsApp, tá? Se você quiser anotar aí meu telefone, e aí você pode falar, Taciel, por favor. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Não tem na tela. Aqui só tem as nossas redes sociais. Eu vou mandar aqui, eu vou escrever aqui, ó, no bate-papo. Esse telefone que eu estou mandando aí é 66DDD 999046884. Da Mariana e da Patrícia eu tenho o telefone de vocês, a gente conversou já no WhatsApp, fica registrado lá, tá? Aí o seu, Edileuza, pode registrar ali, depois se você quiser mandar um oi, aí eu marco o seu telefone também, a gente pode conversar quando você precisar, tá? Perfeito. O curso vai ter certificado, tá? Eu vou estar providenciando o certificado amanhã e vou estar encaminhando no e-mail de vocês, tá bom? No mais é isso. Eu novamente agradeço a presença de cada um de vocês, tá? E bom final de semana, hoje já é sexta-feira, né? Amanhã não sei se vocês trabalham, se trabalham, bom trabalho, se não, bom descanso. E é isso aí, a gente se encontra nas nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir, né? Trocar ideias, ali é sempre bem-vindo ter novos amigos, tá bom? Taciel, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. As aulas gravadas, você vai disponibilizar pra gente? Boa pergunta, esqueci de comentar isso, né? As aulas gravadas, eu vou estar editando os vídeos para ficar mais bonitinho e vou estar disponibilizando para vocês, tá? Eu não prometo que eu vou conseguir finalizar elas esse final de semana, mas no decorrer da próxima semana eu vou estar disponibilizando. Eu vou ver uma forma bacana de disponibilizar elas, tá? Se eu conseguir borrar alguns nomes e alguns dados que eu mostrei aqui para vocês, eu vou disponibilizar no YouTube, que é fácil de assistir, né? Se eu não conseguir, eu vou salvar num arquivinho ali do Google Drive e vou compartilhar o link com vocês, tá bom? Aquela planilha e o texto, amanhã junto com o certificado eu mando, tá bom? Ok. Beleza? Então tá bom, pessoal, olha, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com vocês nesses 2 dias, beleza? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Taciel, a aula foi muito produtiva, viu? Prazer em conhecê-lo. O prazer muito foi obrigada. De nada, um abraço, viu? Muito obrigada, Taciel, pelo conhecimento transmitido para nós. Claro que vai demorar para a gente colocar em prática, né? Um pouquinho. Não, vai nada. Mas foi muito bom. Vai nada. Eu desafio vocês a fazerem um banner, tá? Um banner bem bonitinho, escrito "Faço imposto de renda", tá? Se vocês não sabem mexer com arte, entrem num site chamado Canva, tá? Canva. Vou escrever aqui, ó. Canva. Ele tem um site para computador e tem o aplicativo para celular. Lá vocês conseguem fazer umas artes bem bonitinhas, muito fácil. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu desafio vocês a fazerem então um banner escrito "Faça imposto de renda comigo", postar. Eu tenho certeza que alguém vai fazer com vocês, tá? Ai. Nem que seja um parente. O pessoal de casa tem que ser o primeiro a acreditar na gente, né?
Tá certo. Vamos tentar. Mas pode ter certeza, quando eu fazer o meu primeiro, eu vou te mandar. Consegui! Isso mesmo, aí você pode mandar. A hora que estiver preenchendo, se tiver dúvida, entre em contato lá no WhatsApp, tá? Pode deixar, agora vai ser direto. Então tá bom, gente. Um abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite. Tá? Boa noite.